Existem pessoas que fazem qualquer coisa para alcançar a fama na internet, até mesmo fingir sua própria vida. E essa influenciadora criou uma mentira quase tão perfeita que a verdade parecia estar enterrada para sempre. Mas ela cometeu um erro tão grande que lhe fez perder tudo. O desejo pela fama de Madison. Madison Russell nasceu na cidade de El Ridge. Madison era uma garota muito inteligente. Foi uma das melhores alunas na Universidade de St. Ambrose, em Devonport, onde conseguiu o estágio de seus sonhos na John Perry. Madison era tão brilhante que fazia o estágio parecer fácil, mas, tal como muitos jovens, Madison não estava satisfeita com a sua carreira normal, pois ela queria alcançar a fama na internet. Então, ela começou a criar conteúdo para o TikTok, Instagram e Facebook. No início, seu crescimento estava indo muito lento, porque não havia nada que tornava Madison diferente dos outros criadores de conteúdo. Até que ela encontrou uma estratégia perfeita para garantir sua fama. Então, ela decidiu sacrificar seus valores morais tudo para viralizar na internet. O início das mentiras de Madison. Madison criou uma história de sua vida completamente nova. Uma que era inspiradora, motivacional e comovente. E isso deu tão certo que Madison viralizou na internet. Mas o que ela havia contado? Pois bem, Madison contou a seus seguidores do TikTok que estava sofrendo de uma série de doenças como câncer pancreático estágio 2, leucemia e diabetes tipo 1. Ela chegou a detalhar esses diagnósticos, afirmando que tinha uma massa de pâncreas do tamanho de uma bola de futebol e um tumor inoperável envolvendo sua coluna. Ela inventou uma história para todas as doenças falsas e até mesmo atribuiu datas para tornar tudo mais convincente. Madison partilhou essa história na internet e ela simplesmente viralizou, tendo milhões de pessoas apoiando ela, tudo por causa do momento difícil que ela passava. Segundo a Madison, sua expectativa de sobreviver por pelo menos 5 anos eram apenas de 11%. Mas ninguém desconfiava que tudo o que a Madison dizia era apenas uma mentira. Madison usava sua inteligência para dar mais credibilidade às suas mentiras, pré-pesquisando e pré-escrevendo tudo o que ela dizia. Madison cresceu tão rápido e começou a ganhar muitos fãs que estavam dispostos a ajudá-la. Madison postava vídeos seus em hospitais com muita frequência, mostrando seu processo de recuperação diariamente, o que fazia algumas pessoas portadoras do câncer se identificarem com o caso de Madison. Ela também dava conselhos de como lidar com essa situação. Então, ela se tornou uma inspiração para muitos portadores de câncer, os incentivando a lutar pelos seus sonhos. O que, para ser sincero, era algo positivo. No entanto, quando a Madison alcançou o auge da sua fama, foi quando as coisas começaram a desmoronar. As mentiras intermináveis de Madison. Com o crescimento e sucesso de Madison, era apenas uma questão de tempo até ela começar a ser convidada para grandes programas. Ela começou a ser convidada para participar em eventos motivacionais e entrevistas. O jornal americano North Scotch Press destacou sua história em 18 de outubro de 2022, partilhando sua jornada com a cidade. Madison fez um seminário na National Pancreatic Cancer e na OL Foundation, e também foi a oradora principal de sua faculdade, a St. Ambrose. Para as pessoas, Madison era um exemplo perfeito de uma sobrevivente de câncer. A história de Madison era tão convincente que até mesmo seus amigos e familiares pareciam acreditar no que ela dizia. Então, ela decidiu tirar proveito de seu sucesso. Em janeiro de 2023, Madison criou sua própria página no GoFundMe, uma plataforma americana de arrecadação de valores, que tinha como título A Luta de Madison contra o Câncer Pancreático. Madison pediu a seus fãs que doassem dinheiro para ela a fim de ajudar no tratamento de sua doença falsa. Madison arrecadou mais de $37 mil em doações, o equivalente a aproximadamente R$200 mil. E tudo para financiar os tratamentos e contas que nem sequer existiam. Agora que Madison estava ganhando dinheiro com doações, ela precisava aumentar sua credibilidade. Então, ela falsificava viagens ao hospital, fotos de tratamento e tudo o que fosse necessário para aumentar a sua credibilidade. No entanto, com o passar do tempo, as pessoas começaram a notar falhas na história de Madison, e algumas coisas simplesmente já não faziam sentido. As falhas na história de Madison.
Embora que a Madison tenha dito que suas chances de sobreviverem eram quase nulas, sua aparência não dizia isso. Ela não demonstrava sinais de doença, especialmente com câncer e leucemia. Ela parecia saudável demais para alguém que estava passando por tratamentos médicos intensivos e radiação, e logo as pessoas começaram a comentar. Madison se defendeu dizendo que tudo aquilo era resultado das vitaminas e suplementos que ela tomava. Nenhum produto será capaz de tal efeito. No entanto, qualquer um que tentasse apontar isso era imediatamente atacado pelos fãs de Madison, e até mesmo alguns dos seguidores de Madison chegavam a fazer ameaças contra quem questionava ela. No entanto, a verdade se tornou impossível de negar. Postou uma selfie que arruinou toda a sua vida. A verdade exposta. Em janeiro de 2023, Madison fez o habitual e atualizou seus seguidores das redes sociais. Ela postou uma selfie, supostamente dentro de um quarto de hospital. E as pessoas que realmente tinham câncer e para profissionais de saúde haviam notado uma coisa: a fita médica na selfie. Madison estava usando um tubo de respiração no nariz e uma fita colada no peito, que deveria assegurar um acesso em seu corpo. Para uma pessoa normal, isso poderia ser comum, mas os profissionais de saúde logo notaram que aquilo era uma fraude, apontando que todos os equipamentos na foto eram falsos. E vendo tudo isso, as pessoas começaram a procurar a verdade. 11 de janeiro de 2023, algumas fontes anônimas entraram em contato com a polícia, afirmando que havia discrepâncias médicas na postagem de Mad e que ela deveria ser investigada. E foi neste dia que começou o fim de Madison. A investigação contra Madison. Com a gravidade das acusações, a polícia começou uma investigação. Madison estava lucrando muito com as suas doações, então, se ela realmente não fosse uma pessoa doente, ela seria uma ladra. A polícia conseguiu um mandato de busca para a casa de Madison, e após terem chegado, eles ficaram chocados. Eles encontraram muitos remédios e equipamentos médicos que a Madison usava em suas postagens para credibilizar suas mentiras. A polícia logo notou que havia coisas estranhas por aí, então eles pediram para acessar os registros médicos de Madison, que não indicava nenhum tipo de doença, pois ela estava perfeitamente saudável. Então, Madison foi presa sob a acusação de furto e engano, e antes de sua data no tribunal, ela já havia se declarado culpada. Mas 7 meses depois, Madison apareceu no tribunal surpreendendo todo mundo, pois ela chegou no tribunal com uma nova história. Segundo a Madison, ela não tinha fingido câncer por dinheiro. Ela alegou que tinha feito isso para consertar o relacionamento problemático de sua família. Madison contou uma história sobre como sua família estava destruída e que ela tinha feito tudo aquilo para melhorar o relacionamento e unir a sua família novamente. Muitas pessoas não acreditaram nessa história, especialmente os seus ex-fãs. Todo mundo dizia que ela estava contando tudo aquilo apenas para conseguir a piedade do júri. Mas parece que sua história funcionou, porque ela havia sido condenada por 10 anos de prisão, mas depois disso, a sua sentença foi suspensa. Ela não precisava cumprir a sentença desde que mostrasse bom comportamento, e também foi obrigada a pagar $39 mil de reparação e uma multa de $1.000. Mas ainda assim, muitas pessoas acharam que a punição de Madison não foi o suficiente. A história de Madison reflete exatamente alguns casos que têm acontecido frequentemente na internet. Então, precisamos ficar atentos e não sermos manipulados por pessoas que tanto admiramos. E nossa admiração precisa ser acompanhada com uma reflexão crítica, para que desta forma possamos fazer do mundo um lugar melhor. Caso tenha gostado do vídeo, não se esqueça de curtir e considere se inscrever no meu pequeno canal para apoiar o meu crescimento. Partilhe com amigos e família e eu espero você no meu próximo vídeo. Então, até lá!